Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Análise Financeira de Empresas com Python. E o tema da aula de hoje é o valor do dinheiro no tempo. Como nós já discutimos na aula anterior, é um curso sequencial que tem uma sequência aí previamente apresentada de conteúdos, né? Na primeira aula, quem não pôde observar, dá uma olhadinha lá em todos os conteúdos. E essa sequência ela foi pensada justamente para otimizar o aproveitamento daqueles que vão acompanhar todo esse curso, fazer as atividades que serão propostas aqui. E dentro dessa linha de raciocínio, antes de entrarmos propriamente nas análises financeiras, usando as demonstrações financeiras, como balanço patrimonial, DRE e outras, fluxo de caixa, é importante que nós tenhamos clareza na ideia de mudança de valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, é para isso que foi pensada essa aula hoje, como sendo a segunda aula, como acontecendo antes da apresentação de balanço patrimonial e DRE. Isso porque, quando falamos de balanço patrimonial e DRE, estamos falando do mundo da contabilidade, onde os registros de entradas e saídas acontecem pelo regime de competência, que é a regra de contabilização do que entra e do que sai financeiramente, ou da movimentação financeira de uma empresa. E isso é diferente da ideia do caixa. E para que essa diferença fique latente, é importantíssimo que nós entendemos, que nós possamos entender que o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Então vamos para a nossa lousa aqui. Separei aqui um emulador de lousa, que vai facilitar o nosso raciocínio. E esse é o tema central da aula de hoje. O valor do dinheiro no tempo. Então, essa aula vai ter uma introdução conceitual sobre o valor do dinheiro no tempo, até porque não dá para fazer a prática sem o mínimo de conceito. E na segunda parte da aula, nós vamos aplicar situações práticas usando o Python para resolver esse transporte do dinheiro ao longo do tempo. Mas primeiro, vamos pensar por que o dinheiro pode mudar, ou por que o dinheiro muda de valor ao longo do tempo. Por que o dinheiro de hoje não tem o mesmo valor que teve ontem e não terá provavelmente o mesmo valor amanhã? Ao que se deve essa situação? Basicamente, nós podemos pensar em dois fatores que fazem com que isso aconteça, ou duas grandes categorias de fatores. Uma delas está muito em voga aí, é a inflação. O que é essa tal inflação? De uma certa forma, bem simplista, a inflação é a desvalorização da moeda, né? E por que essa desvalorização acontece? Por que o dinheiro, num ambiente de inflação, passa a valer menos ao longo do tempo? Porque a inflação nada mais é do que o reflexo de um aumento generalizado e persistente dos preços das coisas que não são necessárias para a sobrevivência humana, de um ponto 1 para um ponto 2 no tempo. Então, não é um aumento de um item específico, mas de um conjunto de itens, de produtos e serviços, tais como habitação, segurança, alimentação, lazer, transporte, educação. Quando um conjunto de produtos e serviços nessas áreas tem seu preço aumentado ao longo do tempo, na média, nós temos o fenômeno inflação. E a inflação, ela independe da vontade individual dos agentes econômicos. Ela acontece principalmente por um desequilíbrio entre oferta e demanda, que faz com que os ofertantes, numa situação de aumento de demanda, sintam-se inclinados a aumentar o preço para atender os seus clientes, ao invés de aumentar a produção no primeiro momento
sintam-se inclinados a aumentar o preço sem mexer na quantidade ofertada ou na quantidade produzida. Então, esse é o raciocínio da inflação. E qual é o efeito prático na vida das pessoas da inflação? O efeito prático é que as coisas ficam mais caras, que nós precisamos hoje, num ambiente de inflação, de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que compramos antes com menos dinheiro. Então, suponham a seguinte situação hipotética. Um cenário onde você, como um agente credor, um agente que poupou o dinheiro, fez um sacrifício econômico de poupar dinheiro, pega esse dinheiro que foi poupado e empresta para alguém. Então, vamos supor que o dinheiro poupado seja R$ 100.000. Você conseguiu poupar e economizar durante um período da sua vida R$ 100.000. E agora, na expectativa de auferir ganhos frutos desse sacrifício, você empresta esses R$ 100.000 para alguém. Vamos supor que você decide emprestar esses R$ 100.000 por um ano. Então, tem a intenção de recebê-los de volta, acrescidos de um valor como prêmio por esse empréstimo, depois de um ano. Então, um ano é o prazo. Então, vamos supor que vocês emprestaram R$ 100.000 durante um ano e depois de um ano receberam de volta R$ 110.000. Então, vocês não receberam só R$ 100.000, vocês receberam R$ 110.000. Será que foi um bom negócio? Sim, não, depende. Na minha opinião, a resposta mais adequada para essa pergunta é um depende. Um bom e claro e sonoro depende. Depende, no mínimo, da inflação. Se eu não sei qual foi a inflação do período, eu não sei se R$ 110.000 é uma boa compensação por eu ter emprestado R$ 100.000. Legal. Então vamos colocar mais um dado aí. Vamos supor que a inflação nesse ano tenha sido de 10%. Então, durante todo o período que o seu dinheiro ficou emprestado para alguém, a inflação foi de 10%. O que que isso significa na prática, então? Significa que o que você poderia comprar com R$ 100.000 quando você deixou de ter o dinheiro porque emprestou isso para alguém, um ano depois, quando você tem o dinheiro de volta, você pode comprar essas mesmas coisas, mas não mais por R$ 100.000, e sim por R$ 110.000, porque a inflação foi de 10%, ou seja, as coisas nesse período que você deixou de ter o dinheiro, que o dinheiro ficou indisponível porque você emprestou para alguém, ficaram 10% mais caro. Então, na prática, isso significa dizer o quê? Que quando você recebe o dinheiro de volta, R$ 110.000, que é o que você recebeu de volta, são suficientes para comprar exatamente as mesmas coisas que você poderia ter comprado um ano atrás com R$ 100.000. Será que foi um bom negócio? Será que foi um empate? Talvez algumas pessoas sintam-se tentadas a dizer que houve um empate, mas não houve um empate, na verdade. Como não? Professor, se eu posso comprar as mesmas coisas? Você pode comprar as mesmas coisas, mas um ano depois. Então veja a sutileza do detalhe. Será que é justo para mim, do ponto de vista econômico, não social, tá? Do ponto de vista econômico, deixar de ter a oportunidade de comprar coisas num determinado momento porque eu vou emprestar o meu dinheiro para alguém. E quando eu receber de volta, esse dinheiro for suficiente para comprar exatamente as mesmas coisas que eu poderia ter comprado um ano antes, economicamente falando, não é justo. Porque eu tenho, nesse meio tempo, um custo. Um custo da oportunidade perdida. A oportunidade de consumo que eu teria quando eu emprestei e perdi. Perdi por ter emprestado meu dinheiro.
Então, é necessário que haja uma compensação. E aí vocês podem me perguntar, mas 10% não é a compensação? Não, 10% é a correção da inflação. Isso se chama correção monetária. Então, além da inflação, quando eu empresto o meu dinheiro, é justo que eu queira algo além, que eu consiga fazer mais coisas do que eu teria feito com o meu dinheiro quando eu deixei de tê-lo, por tê-lo emprestado. E esse algo além, que a economia chama de custo de oportunidade, em finanças, nós trabalhamos com o nome de juro ou juros. Pode ser no singular ou no plural, tanto faz. Então, os juros e a inflação andam lado a lado e fazem parte de um mesmo processo, de um mesmo elemento, que é o elemento ou propulsor do transporte do dinheiro no tempo, ou da mudança do valor do dinheiro no tempo. Se o dinheiro muda ao longo do tempo, ele muda principalmente em função dos juros e da inflação, que, como nós acabamos de ver, tem causas diferentes. A inflação é uma coisa que nós não controlamos como agentes individuais. Nós precisamos reconhecer que ela existe. E os juros representam o custo da oportunidade perdida quando eu empresto o meu dinheiro. Então, isso sim nós controlamos. E para que eles sejam vantajosos, eles precisam ser maiores do que a inflação. Eu preciso ganhar o que a inflação desvalorizou nesse período que eu deixei de ter o dinheiro e um pouco mais. Ou seja, em outras palavras, quando eu receber o meu dinheiro de volta, eu preciso comprar mais coisas ou ter o poder de comprar mais coisas que eu compraria do que quando eu emprestei. E se eu só tiver inflação, eu só consigo comprar exatamente as mesmas coisas. Há casos que a situação é ainda pior. Imagine você quando coloca o seu dinheiro numa caderneta de poupança que dá, por exemplo, 6% ao ano, ou num período que ela dê 6% ao ano de taxa, de rendimento. E aí, nesse período, você constata que a inflação foi de 10%. E aí, o seu dinheiro ficou 10% desvalorizado. E a caderneta de poupança só te repôs 6%. Você teve uma perda, você compra menos coisas do que você compraria quando você emprestou seu dinheiro para a caderneta de poupança. Então, durante esse curso, a gente não vai falar sobre finanças pessoais diretamente, mas indiretamente nós vamos entender situações que atingem as finanças pessoais, como essa que eu acabei de falar para vocês. Tranquilo? Espero ter ficado claro essa justificativa das duas coisas ou das duas categorias de elementos que fazem com que o dinheiro mude de valor ao longo do tempo. Uma é incontrolável, macroeconômica, que é a inflação, e outra é o nosso apetite, o nosso, digamos assim, a nossa vontade de fazer mais com o nosso dinheiro depois de um período que ele fique emprestado para outra pessoa. E isso é o juro, isso é o custo de oportunidade, e isso tem que ser maior que a inflação para que a situação valha a pena. Essas duas coisas juntas, elas incorporam um elemento que nós chamamos de taxa de juros. Então, uma taxa de juros, implicitamente, tem sempre esses dois elementos: inflação e juros propriamente dito, que é aquilo que vai além da inflação. Ok? Vamos evoluir um pouquinho então no nosso conceito. Então, imaginem agora a seguinte situação. Vamos supor que vocês vão investir no banco, um investimento, vocês são credores, e vão investir em um banco a quantia de R$ 1.000.
Esse é um valor que vocês podem deixar lá tranquilamente e vocês já escolheram um prazo para deixar esse dinheiro. Vocês vão colocar esse dinheiro investido por um prazo de 4 meses. Legal. Durante 4 meses eu vou deixar R$ 1.000 investido em um banco. Quanto será que eu posso resgatar? Depende. Depende da taxa de juros. Vamos supor que a taxa de juros seja de 5% ao mês. O que que isso significa? Que todos os meses o dinheiro rende 5%. É importante ressaltar que, do ponto de vista da matemática financeira, existem duas formas de acumular esse dinheiro. Uma que permite a cobrança de juros sobre juros, que considera a cobrança de juros sobre juros, chamada juros compostos, que é o que o mercado usa em 99,99% das situações. E outra mais teórica, que não considera a cobrança de juros sobre juros, que é o juro simples. Ela é teórica, não é prática. Então, durante todo esse curso, quando nós estivermos falando sobre juros, sobre o valor do dinheiro no tempo, nós vamos assumir que a cobrança é pelo regime composto de capitalização, ou seja, aquele que permite, que considera a ideia de juros sobre juros, que é o que faz o efeito bola de neve nos investimentos, que é a forma como os credores esperam ter retorno sobre o seu dinheiro investido. E os devedores já estão esperando também, de uma certa forma, pagar juros dessa forma. Investidores que eu digo aqui, ou devedores qualificados, ou profissionais, ou que tenham uma noção do que é o valor do dinheiro no tempo. Para a gente olhar, ou para a gente entender esse raciocínio sem fórmulas por enquanto, eu vou apresentar agora uma ferramenta chamada diagrama de fluxo de caixa. Então, o diagrama de fluxo de caixa, ele é uma representação gráfica que mostra a evolução do dinheiro ao longo do tempo. Basicamente, ele é uma linha do tempo que expressa um momento zero, onde tem o empréstimo, e um momento N, um momento final, onde acaba essa situação de empréstimo. Ele pode ser representado tanto do ponto de vista do credor, que é quem está emprestando para alguém, como do devedor. As contas, né, ou a matemática envolvida vai ser a mesma. A única coisa que vai mudar do ponto de vista é o sentido da entrada, do que é entrada e o que é saída em cada momento do tempo. Então, uma convenção para se representar entrada de dinheiro num diagrama de fluxo de caixa é a setinha para cima. Essa setinha, ela significa entrada de dinheiro no caixa. E quando temos uma setinha para baixo, é uma saída. Isso é fundamental para a gente entender o ponto de vista ou do credor ou do devedor. Vamos pensar do ponto de vista de vocês, nesse caso, credores, porque estão emprestando dinheiro para o banco. Na data zero, então, vocês deixam de ter dinheiro, então vocês têm uma saída, porque o dinheiro sai do seu bolso, vocês são credores, então na data zero o credor tem uma saída, e ele vai para o bolso do devedor. No caso, R$ 1.000. R$ 1.000 sai do seu bolso e vai para o bolso do banco. Depois de quanto tempo vocês vão receber isso? 4 meses. Então, depois de 4 meses, vocês terão uma entrada de um determinado valor que a gente ainda não sabe qual é. Vou colocar uma interrogação. Se fosse do ponto de vista do banco, o banco tem uma entrada na data zero e depois ele precisa pagar vocês uma saída na data 4. Pois a matemática é a mesma. Só que entre a data inicial e a data final, nós temos
outros meses, né? Mês 1, mês 2 e mês 3. Cada intervalo desse de um mês ocorre uma taxa de juros. Taxa de juros em finanças, nós temos uma convenção para chamarmos ou apelidarmos de I, de interest no inglês. Então, I, nesse caso, é de 5% ao mês. Que é o que nós definimos aqui, ó, na tela passada. 5% ao mês é a nossa taxa de juros. A partir de agora, a gente vai representar como I. Nesse curso todo, quando a gente vai falando de I, a gente está falando de taxa de juros. Então, isso significa que tem 5% aqui, porque depois de um mês rola 5%, porque é 5% ao mês. Do mês 1 para o mês 2 também passou mais um mês, então tem 5% aqui. Do mês 2 para o mês 3 passou mais um mês, tem 5%. E do mês 3 para o mês 4 passou um mês, tem 5% também. Legal. E aí, o que nós precisamos fazer então? Atualizar o dinheiro. E como que nós fazemos isso? 5% é a taxa de juros sobre o saldo da dívida. No mês 0, o saldo da dívida está em quanto? R$ 1.000. E se a gente quiser, então, fazer essa conta, quanto que é 5% de R$ 1.000? A gente pega essa calculadora financeira aqui, ou pode ser qualquer outra calculadora, né? Digita 1.000, enter, 5%. É R$ 50. Então, esse espaço aqui gerou um juro de R$ 50. Eu falei que a gente está trabalhando no regime de juros compostos, então ele permite a ideia de juros sobre juros. A dívida era de R$ 1.000. Agora eu devo mais R$ 50 de juro. Então, no mês 1, se eu fosse pagar a dívida, ela seria R$ 1.000 mais esses 50 de juros. Ou seja, a dívida aqui está em 1.050. Isso é o conceito de saldo devedor. E agora, do mês 1 para o mês 2, passou mais um período de 30 dias, um período de um mês. Então, novamente, nós temos a taxa de 5%. 5% de 1.050, que é o saldo agora, se a gente for na calculadora, vai dar 1.050, enter, 5%, 52,50. Então, o juro aqui, ó, ele já é maior do que no período anterior. Por que que ele é maior? Porque aqui nós temos juro sobre juro. O juro do período anterior incorporou o saldo da dívida, e esse 5% vai acontecer sobre um valor maior do que o outro 5%, e gerou mais juro. Como o mês 2 ainda não é o momento que eu vou pagar essa dívida ou vou receber, agora eu vou ter 1.050 de saldo mais esse juro. E isso é juro sobre juro, que vai dar 1.102,50. O que é 1.102,50? É 1.050 mais esse juros de 52,50. Agora nós vamos para a terceira passagem. Essa terceira passagem, ela é 5% sobre 1.102,50. A gente vai lá na calculadora, 1.102,50 com 5%, vai dar 55,13, que é o juro desse terceiro intervalo aqui. Já é maior que os anteriores. E agora minha dívida, que era 1.102,50, vai ser 1.102,50 mais 55,13. Então, essa dívida vai para R$ 1.157,63. Notem o efeito do juros sobre juros. No final, vou ter que aumentar essa setinha aqui, né? Para pelo menos ficar proporcional, já que eu não consigo fazer a escala aqui, né? Vou deixar ela maior aqui. E agora, o último elo de juro aqui vai acontecer sobre 1.157,63. Vamos fazer essa conta. 5% sobre 1.157,63
vai dar R$ 57,88. E agora sim nós chegamos no valor final, quando vai ser pago. Vai ser os R$ 1.157,63, mais os 57,88, que vai dar 1.215,51. Então, olha que coisa interessante. Agora eu posso responder a pergunta, né? Se eu invisto R$ 1.000 em um banco que me dá 5% ao mês de retorno durante 4 meses, quanto eu posso resgatar? R$ 1.215,51. Legal. A gente fez aqui algo de forma empírica, praticamente sem fórmula, né? Só com cálculos aritméticos. Agora vamos entender um pouco mais como o mercado financeiro, qual nomenclatura, qual terminologia o mercado financeiro usa para esses termos. Então vamos lá. Nós temos ali então alguns valores, né? Nós temos o valor R$ 1.000. Isso é um termo importante. Nós temos o outro final, que é importante também, que é o R$ 1.215,51. Nós temos 5% ao mês e nós temos 4 meses. É o nosso prazo. Então, esse R$ 1.000, que é o valor inicial do empréstimo, ele é chamado de valor presente, porque é ele que vai ser transportado ao longo do tempo. Só que como a gente vai fazer conta, a gente vai abreviar esse valor presente por uma sigla. E a sigla mais usada é PV. Poxa, professor, por que PV ser valor presente? Porque a gente usa o inglês de present value. Então, PV, que é present value, é valor presente. E o valor final? Se o valor inicial é presente, o valor final é futuro. Isso aqui é chamado de valor futuro. Em inglês, future value, ou FV. Dinheiro de hoje, valor presente. Dinheiro de amanhã, valor futuro. Present value, hoje. Future value, amanhã. Legal, professor. E esse 5% ao mês? Taxa de juros. Essa nós já demos um apelido, né? É o I. E esse cara aqui? Ele é o prazo. Dele vai derivar o N. O que é o N? É o número de vezes que o dinheiro consegue render com esse prazo e com o período da taxa. Então, o prazo de 4 meses com uma taxa que rende todo mês, quantos N's, quantos rendimentos nós temos? Está aqui no gráfico. 1, 2, 3, 4. Então, N é igual a 4, uma medida adimensional. Ok? Essa é a nossa terminologia. Professor, e por que nós precisamos de uma terminologia? Porque nós temos fórmulas para trabalhar. Matematicamente, né, se a gente não tivesse Python, que a gente vai ver daqui a pouco, nós não teríamos outra opção para fazer todo esse raciocínio, senão usar fórmulas. Por exemplo, o valor futuro é igual ao valor presente, que multiplica 1 mais a taxa elevado a n. Ô louco, professor, o que é isso? Isso é um resumo matemático do que a gente fez no gráfico. Olha que interessante. O valor futuro é igual a 1.000, que é o nosso valor presente, vezes 1 mais 0,05. Quem que é esse 0,05, professor? É 5%, que é 5 dividido por 100. Aqui a gente coloca o número. Elevado a quantas vezes ele capitaliza, que é 4. Então, isso aqui é 1 mais 0,05, que é 1,05, elevado à quarta potência, que é 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05 vezes 1,05. Depois, vezes 1.000, que é o nosso PV, vai dar 1.215,51.
1.200.051. E aí vocês vão perceber que no transporte do dinheiro no tempo, na matemática financeira, é sempre assim. Se eu tenho 3 informações, eu consigo uma quarta. Quais informações eu tenho aqui? Taxa, que é o I, N, que é o número de vezes que o I acontece, e PV, que é o valor atual. Com essas 3, né, que é o valor presente, o PV, eu consigo calcular o valor futuro. Através do quê? Dessa simplificação do que a gente fez no gráfico, que é uma fórmula. Uma fórmula é uma representação, uma simplificação, uma abstração do que a gente fez lá no gráfico. Ah, professor, e se eu tivesse o valor futuro, se eu tivesse o I e o número de vezes e quisesse descobrir o PV? Era só isolar o PV aqui. PV é igual a FV sobre 1 mais I elevado a N. Ah, então se eu quisesse calcular o PV, como que eu calcularia? 1.215,51, que é o PV, que é o FV, perdão, sobre 1 mais 0,05, que é o I, elevado a 4, que é o N. A resposta seria o PV de R$ 1.000. Pronto, peguei 3 informações e isolei o PV. É a mesma fórmula, só que isolando matematicamente. Olha como vai dando trabalho, né? Ah, professor, mas e se eu tivesse, então, o FV, o PV e o N, quisesse descobrir o I? É só isolar o I nessa forma. Isolando o I, aí já exige um raciocínio matemático, né? Nós teríamos a raiz enésima de FV sobre PV menos 1. E se a gente quisesse em porcentagem, multiplicar por 100. Então, isso seria raiz enésima, N é 4, então é quártupla, de 1.215,51 sobre 1.000, que é FV sobre PV, menos 1. Isso daria 0,05 ou 5% ao mês. Poxa, legal. E se eu quisesse, então, descobrir o N? Ah, também. Só que para isolar o N, a gente tem que fazer o contrário, porque ele está no expoente, então a gente tem que fazer o log disso aqui. Seria o log de FV sobre PV sobre o log de 1 mais I. Então, isso aqui seria... Deixa eu apagar aqui, que eu acho que eu deixei muito grande, né? Isso aqui seria o log de 1.215,51 sobre 1.000 sobre o log de 1 mais 0,05, que daria, no final das contas, 4. Então começa a ficar um pouco complicado, e é nesse momento que boa parte das pessoas que não tem tanta habilidade, que não gostam tanto de matemática, começam a fugir do cálculo do valor do dinheiro no tempo. E é nesse momento que, fazendo um recorte das finanças pessoais, as instituições financeiras passam a lucrar, passam a falar: puxa vida, é aqui que a gente vai reinar, porque a maioria das pessoas não faz essas contas, não sabe fazer, não quer fazer, não entende isso aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer essas mesmas contas sem o peso matemático. Nós vamos para Python. E conforme prometido na aula de hoje em Python, a gente vai usar uma biblioteca, que é o NumPy Financial, que já tem essas fórmulas embutidas, e a gente só precisa colocar 3 informações dentro dessa fórmula, ou dessas fórmulas da biblioteca, para gerar o resultado. Vamos lá, então? Eu vou abrir aqui o nosso Colab. Aqui nós vamos, então, instalar, primeiro conectar a máquina, né? Conectar o nosso navegador ao Google, servidor do Google. Beleza, está conectado, apareceu o range disco aqui. Então vamos instalar o NumPy Financial pelo gerenciador de pacote.
pip install e o nome da biblioteca, NumPy underline financial. Ctrl Enter. Eu vou dar o nome desse caderno aqui de NumPy Financial, NumPy underline fin. Aqui, NumPy. Instalou bonitinho. Agora eu vou criar uma nova linha de código. Depois que a gente instala, a gente precisa importar. Então, import NumPy underline financial. E olha que coisa interessante. Toda hora que eu for usar o NumPy Financial, eu preciso escrever NumPy Financial ponto alguma coisa, porque ele é uma biblioteca, então eu vou usar funções dele. Então, para não escrever toda hora a mesma coisa, a gente dá um apelido, como se fosse um símbolo, uma sigla. Então, a gente importa NumPy Financial as, ou seja, como, NPF. E ao invés de escrever NumPy Financial toda hora, a gente escreve NPF ponto alguma coisa. Executa o código, dando Ctrl Enter ou apertando Play aqui, tanto faz. E agora, vamos fazer contas usando essa biblioteca. Em Python, sempre que a gente tem uma linha de código, um bloco de código, e não quer rodar código, a gente pode comentar usando hashtag, esse símbolo de hashtag aqui, né, o sustenido, e escreve o texto. Então, no texto, para documentar aqui, eu vou colocar calcular o valor futuro, que é o FV, para 2 pontos. E aí eu vou dar as 3 informações que a gente precisa. PV igual a 1.000, que é o valor do empréstimo. N igual a 4 e I igual a 5% ao mês. Esses são os dados do exercício. Isso aqui não é código, tá? Eu posso apertar Ctrl Play que não vai fazer conta nenhuma, porque eu pus o hashtag no começo. Agora eu vou criar as variáveis, agora é código. Então, a variável PV, variável a gente cria sempre minúscula, tá? A variável PV recebe, então PV é igual a 1.000. A variável N igual, ou seja, recebe o valor 4. E a variável I recebe 5%, que é 0,05, que é 5 dividido por 100. Em Python, o separador de decimal é ponto, não é vírgula. E aí a gente dá um Ctrl Enter. Pronto, rodou bonitinho. Aqui agora eu vou criar uma variável FV, que vai fazer o valor futuro, sem fórmula, ou seja, uma fórmula pré-estabelecida, que está lá no NumPy Financial. Então, FV é igual NPF, que é NumPy Financial, ponto, para chamar uma fórmula do NumPy Financial. Que fórmula que eu quero? A fórmula do FV. Eu criei um objeto FV. Aí eu abro parênteses e coloco os parâmetros. Ele já me dá a opção de parâmetros, ó. Rate é o primeiro parâmetro. O que é rate? Em inglês, rate é taxa. Então, para a gente, a taxa é o I. Então, eu vou colocar aqui o valor de I. Eu posso colocar o valor, 0,05, ou posso colocar o objeto I, que já contém esse valor. Vírgula, para separar o argumento. Ele já correu sublinhado para o NPER. O que é NPER? É o número de períodos, é o número de vezes que a taxa acontece. Que aqui a gente definiu com o nome de N. A gente coloca um N. Vírgula. PMT. PMT é um parâmetro adicional que por enquanto não se aplica, de séries uniformes, tabela price. A gente vai ver mais para frente. Então aqui é 0, a gente coloca 0. Vírgula. PV. Qual que é o PV? O PV é o nosso PV. Eu posso colocar R$1.000 ou posso colocar PV, que já tem R$1.000. Então, vou colocar PV. Esse when, que é no end ou begin,
ele não se aplica, só quando a gente vai calcular PMT. Então, a gente só precisa colocar esses 3 parâmetros que a gente colocou e o 0 no lugar do PMT. Vamos rodar para ver o que acontece? Rodou, só que ele não mostrou. Então, preciso fazer um print para ele me mostrar. Print quem? O FV, que é a variável que eu criei. Print FV. Ele mostrou aqui, ó, 1.215 e arredondando 51, com muitas casas decimais, né? Bom, vamos lá. O que é esse valor negativo que ele mostrou? Esse valor negativo é porque a biblioteca NumPy Financial trabalha com o conceito de débito e crédito. Então, o PV eu coloquei como positivo aqui, ó. Essa célula está positiva, foi um crédito. Então, ele vai me devolver a resposta negativa, como débito. Não quer dizer que 1.215 é um número negativo. Isso é a visão do devedor. Ele tem um crédito na data zero e um débito no futuro, porque no futuro ele paga 1.215. Aqui ele recebe 1.000 para pagar 1.215 depois. E se fosse o contrário? Era só por negativo aqui, ó. PV menos 1.000, roda, o FV fica mais 1.215,51. Então isso aqui não tem problema nenhum, tá? É só uma visão de débito e crédito. Legal. Só que esse valor tá feião do jeito que tá, né? Eu quero arredondar isso, quero mostrar um texto. Então eu vou mostrar para vocês uma coisa que a gente pode usar bastante, um print especial que a gente pode combinar texto e número, que é o string, uma forma de formatar um texto com número. Então a gente põe F dentro do print, F, abre uma aspa simples, ele vira uma F-string. Aí dentro dessas aspas eu vou colocar texto, eu posso escrever com acento, maiúsculo, minúsculo, que eu quiser, porque é texto. Então, o valor futuro é. E agora eu quero que ele puxe o valor do objeto FV. Então, eu ponho entre chaves o objeto FV. Ele vai sair negativo. Ah, eu quero tirar o negativo. Então, eu ponho menos FV. Olha que legal. Vou colocar aqui menos FV. Só que eu quero que apareça reais. Então, é texto. Eu ponho fora da chave. Reais. Ah, eu quero 2 casas decimais. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui dentro das chaves, depois do FV, do menos FV, 2 pontos, ponto de casa decimal e quantas casas eu quero? 2. E mando formatar colocando F, ponto 2F. Olha como muda a aparência. O valor futuro é R$ 1.215,51. Ele já arredondou do jeito que a gente tinha feito lá no caderno. Bem interessante, né? Com isso, a gente acabou de usar a função FV. Mas eu mostrei para vocês que a gente tem outras fórmulas, né? E a gente pode chegar nesses mesmos resultados usando funções equivalentes a isso no NumPy Financial, porque a gente não fez essa conta lá. Quem fez foi a biblioteca. E a biblioteca tem essas outras fórmulas armazenadas. É isso que eu vou mostrar para vocês agora, então. Eu vou criar um outro bloco de código aqui. Notem que essas variáveis elas já estão na memória, eu posso usá-las novamente, PV, N e FV. Então, eu vou colocar aqui o texto e vou colocar calcule, vou calcular o valor presente, que é o PV, para, 2 pontos, FV igual 1.215,51. Aqui é texto, então eu posso colocar do jeito que eu quero, né? N igual a 4 e I igual a 5% ao mês. Poxa, legal. Então vamos lá. Essas variáveis já estão definidas, né? Então eu vou criar a variável PV. Eu posso criar a variável PV e ele vai substituir PV por esse PV pelo novo, ou posso dar um nome novo. Eu vou substituir, sobrescrever. PV igual uma função da biblioteca NPF, que é NumPy Financial, NPF, ponto. E agora eu quero calcular o PV, não mais o FV.
Então, vem aqui no PV, autocompletar aqui, já tem o PV. Abre parênteses, ele já vai me sugerir os parâmetros. Rate. Quem que é meu rate? Meu rate é a taxa. Minha variável I já tem 5%. Então, digito I. Vírgula. NP. Ele sublinhou o NP. Quem é NP? O meu N. Vírgula. PMT. Por enquanto, não se aplica. É zero. Vírgula. FV. Quem é FV? A minha variável FV. O ROEN não se aplica. E aí eu peço para exibir o PV. Eu já vou pedir o print, né? Bonitinho. Então, print. Opa. Print. F-string. F com aspas simples. Aí, o valor presente é reais. Aí, entre chaves, eu vou colocar PV, dois pontos, ponto, duas casas, opa, dois. Vamos ver o que aparece. O valor presente é R$ 1.000, igualzinho que a gente já tinha feito aqui na forma, só que sem a necessidade de forma. Muito bom, né? Vamos calcular, então, o I, a taxa de juros? A gente cria um novo bloco de código aqui. Vamos lá. Calcular a taxa mensal de juros compostos, tá? Que é o nosso I, para, dois pontos, PV igual a R$ 1.000, vírgula, FV igual a 1.215,51 e N igual a 4. A gente já tem tudo isso armazenado nas variáveis. É só chamar aqui a variável I, que a gente vai sobrescrever, é igual a NPF ponto. Aí ele pega a variável taxa. Quem calcula o I é taxa, o rate. Abre parênteses, coloca as informações que ele sugere. NPER, primeiro argumento. N, vírgula, PMT, não se aplica, é zero, vírgula. PV, é o nosso PV, vírgula. FV, é o nosso FV. Pronto, coloquei três informações, é só rodar. E aí eu vou dar um print. Print F-string, o valor da taxa de juros é, e aí entre chaves, o I. Se eu colocar o I aqui, ele vai ser 0,05. Ah, professor, mas eu quero 5%, não 0,05. Então, eu faço o I vezes 100, que daí ele vai transformar em 5. Ah, eu quero símbolo de porcentagem. Então, fora do parênteses, eu ponho porcentagem e ao mês, que é texto. Olha como vai melhorando a qualidade da apresentação do que a gente faz, né? Aí eu rodo o código, o valor da taxa de juros é, nossa, quantas casas decimais? Então, eu ponho I vezes 100, dois pontos, ponto, 2F. Vamos ver o que acontece? Duas casas só, 5% ao mês. Melhorou bastante, né? E agora, o último cálculo que falta a gente fazer aqui é o do N, né? É só usar a função nper. A gente cria um novo código aqui. Calcular o número de períodos
N para 2 pontos. PV, agora é só colocar isso aqui e mudar o último parâmetro, né? Lei do mínimo esforço. Ctrl C, Ctrl V e o I. I igual a 5% ao mês. Lá, variável N igual NPF ponto NPER, que é a função para calcular o N, abre parênteses, coloca os parâmetros. Rate é o nosso I, vírgula. PMT não se aplica, 0, vírgula. PV é o nosso PV, vírgula. FV é o nosso FV. Legal, vou dar um print então. Print, daquele jeitinho misturando texto e número. Então, F-string, o valor de N é, e aí a gente põe o N aqui, entre chaves. Ele vai retornar um aviso, mas ele vai fazer o cálculo, ele vai retornar um aviso pela fórmula que a gente tem aqui, do cálculo do N, não pode ter o FV igual a 0, tem que ser diferente de 0. Mas ele vai dar o valor. Olha que interessante, o valor de N é 4. Ponto. Eu posso dar um format aqui ainda, com 0 casas decimais, né? Ponto 0F, para mostrar aquele 0 ali. O valor de N é igual a 4. E ele dá um aviso, um warning aqui, dizendo que o FV tem que ser diferente de 0 para não dar erro. Mas ele não deu erro, porque ele é diferente de 0. Só um aviso. Bem interessante, né, pessoal, essa biblioteca, e poupa muitos cálculos. Então, na nossa aula, eu vou deixar disponível lá no YouTube, nos comentários desse vídeo, o arquivo com esse Colab, onde vocês podem acessar os códigos, vocês podem rever o que foi feito. Vou deixar o link mesmo aqui, vou colocar vocês como leitores, vou copiar o link, e isso vai lá para o YouTube. Legal, né, pessoal? Então, na aula de hoje, nós aprendemos conceitualmente a ideia de valor do dinheiro no tempo. Nós aprendemos como fazer matematicamente esse transporte, valor presente, valor futuro, taxa, tempo. E aprendemos como usar uma biblioteca de Python para fazer esse transporte. Isso vai ser muito importante para a gente, porque quando nós estivermos lendo os balanços que estão no regime de competência, muitas vezes vai ser necessário trazer do regime de competência para o regime de caixa a informação contábil. A gente vai olhar prazos médios, vai calcular o lucro contábil, o lucro econômico. Então, a gente vai precisar muito dessa biblioteca para transportar o dinheiro da contabilidade para um determinado ponto do tempo, tá? Então, a gente ainda vai ver mais alguns elementos de valor do dinheiro do tempo nas próximas aulas, antes de entrarmos na parte contábil propriamente dita. É extremamente importante que vocês pratiquem, que vocês façam isso que foi feito, até mesmo outros cálculos, e deixem suas sugestões, seus comentários aqui no link, né, do vídeo, que eu vou respondendo na medida do possível para aqueles que estiverem acompanhando o curso. Então, essa foi a nossa segunda aula, tem a primeira lá também, para quem ainda não assistiu, se puder assistir, vai ficar na mesma playlist. E a gente vai chegar ao final desse curso analisando coisas bem complexas do mundo das finanças corporativas. A gente está no caminho para chegar aqui em teoria de carteiras, otimização de carteiras, coisas bem mais avançadas, mas por enquanto a gente está construindo uma base. Legal, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que vocês aproveitem o curso. E a intenção aqui, como eu já falei anteriormente, é democratizar o acesso ao raciocínio financeiro, seja ele corporativo, seja ele de finanças pessoais, mas a intenção desse canal é isso, democratizar esse acesso de forma sempre gratuita, sem nenhum tipo de cobrança. Meu canal não é monetizado, não pretendo monetizá-lo, e espero que ajude vocês aí. Valeu, pessoal, grande abraço aí,
e até a próxima aula. Sempre quartas-feiras alternadas, da quarta-feira que vem não tem aula, mas na próxima subsequente sim. E além disso tem outras playlists, uma playlist bem interessante, paralelo a essa, é a playlist do Pandas, uma biblioteca que a gente vai usar quando a gente entrar na parte contábil. Eu tenho vídeos curtos de no máximo 3 minutos nessa playlist sobre funções específicas do Pandas também, é bem interessante, vocês puderem fazer. São vídeos bem rápidos, não são aulas mais demoradas como essa daqui. Legal, pessoal? Abraço para todos vocês, sucesso e até a próxima aula. Valeu!